Oi! No vídeo de hoje eu vou mostrar como tratar fotos que utilizam a técnica do Light Paint. Eu vou tratar a foto do inscrito James Jonathan. Essa foi a foto que ele me enviou e depois de todo o tratamento ela ficou assim. Vamos lá? Então, antes da gente tratar uma foto que tem a técnica do Light Paint, a gente tem que falar um pouco sobre essa técnica, né? Apesar de ser um canal sobre tratamento de imagens, a gente não pode desassociar isso à técnica da fotografia. Estão absurdamente interligadas. Se você não tem uma técnica boa para fazer o que você quiser na hora de bater a foto, vai ser muito mais difícil você tratar a imagem. Então, ele me mandou algumas fotos, eu separei duas para vocês, essa que eu vou tratar e tem mais essa aqui, que também usa essa mesma técnica. Como é que a gente faz isso? É relativamente simples de entender, só que você precisa de muita paciência. Muito difícil a gente conseguir um resultado satisfatório logo nas primeiras tentativas, mas na teoria é muito simples. Você vai precisar primeiro de um tripé, certo? Ou de algum lugar para deixar sua câmera parada. Daí você vai posicionar a câmera onde você vai querer bater a foto e vai configurar a sua câmera para deixar o obturador aberto por um bom tempo, coisa de 10 segundos, 20 segundos, 30 segundos ou até mesmo naquele modo bulb, que é aquele modo em que você vai controlar a hora que o obturador deve ser fechado. Depois você deve usar uma abertura pequena, F11, F13, né? Um F alto, para ter certeza de que você vai ter um mix de abertura e tempo de exposição para conseguir expor bem a imagem e também para focar direitinho tudo que você quer focar. Você vai precisar de um local escuro, não quer dizer que ele tem que ser completamente preto ou escuro, não. Você pode ver que nesse cenário aqui a gente tinha essa cruz aqui que não era escura, as luzes da cidade aqui na direita, mas o resto realmente devia estar bem escuro mesmo. Nessa outra foto a gente tem as luzes das estrelas e da cidade aqui ao fundo, mas eu acho que toda essa parte aqui realmente estava escura, foi iluminada pela técnica que eu vou explicar daqui a pouco. E finalmente você vai precisar de uma fonte de luz nas suas mãos, seja o seu celular, seja um flash, seja um bastão de LED, o que você tiver que você vai poder fazer esses desenhos, vai poder realmente iluminar a sua cena com o formato que você quiser. E aí como é que você faz? Você vai posicionar o tripé onde você quer bater a foto, você vai acionar o obturador para ele começar a captar a luz, e aí, conforme esses 20, 30 segundos do obturador aberto, você vai com a sua lanterninha, o seu LED, fazer um desenho. Por exemplo, ele aqui, tá aqui justamente os pés dele, né? E ele ficou fazendo esse desenho circular aqui, que ficou muito bem feito. Repito, das primeiras 50 vezes geralmente não vai funcionar, você vai ter que bater muitas fotos para pegar a manha. Nessa foto aqui está bem claro o que ele fez, ele se posicionou aqui, começou a girar o bastão de luz que ele tem para ter esse resultado. E quando você estiver satisfeito, você encerra o obturador. Já dá para notar que se você faz a 2 ou a 3 é muito mais fácil de fazer, porque se for ele sozinho que está fazendo tudo isso, ele ativa o obturador, pode ativar via um controle remoto, via celular, pode ser, mas pode ser que não seja o caso, ele ativa, vem para cá correndo, faz todo esse jogo de luz aqui e depois corre para desligar, então fica muito mais difícil você fazer sozinho, né? A gente consegue ver aqui a figura dele, porque esse rastro de luz aqui iluminou ele também enquanto ele estava fazendo, né? Nesse caso, roupas escuras facilitam para você sumir da cena caso você não queira aparecer. Já tem gente que consegue fazer um light paint muito legal com pessoas na cena, por exemplo, fotos de casamento com light paint. Nesse caso, às vezes se usa um flash também, o que a gente chama de rear flash, ou aquele flash que vai disparar só no finalzinho, que é para justamente depois que você fez toda a pintura, ele dispara o flash final para congelar quem é para sair na foto, como por exemplo os noivos ou alguma outra pessoa. Enfim, tem várias técnicas. A forma mais simples, sem menos complicações, é você não usar o flash, você fazer essas pinturas, e se alguém quer aparecer na foto, tenta fazer com que a pessoa fique bem paradinha. Mas é só o começo, tem formas muito profissionais de você usar o Light Paint. Então basicamente é isso aí. Eu vou tratar essa foto aqui, como eu já falei. Vou começar indo nas configurações de perfil de lente, para ver se o Lightroom reconhece essa lente aqui. Eu apertando I, eu consigo ver as informações da foto. Então vejo que foi batido no dia 11/10/2017.
o horário 8h51 da noite. Vou apertar aí mais uma vez, ele até diz a lente que foi. É FS18-135, f3.5 até 5.6, é a lente que ele bateu. Então é uma lente conhecida, muito provavelmente se eu clicar aqui, ele vai ativar as correções de perfil. Note que quando eu cliquei, ele modificou um pouco a angulação e a vinheta, ó, vou desselecionar, selecionar novamente. Então isso ajuda para facilitar o nosso trabalho depois e tratamento dessa imagem. Vou remover qualquer desvio cromático que também o Lightroom consiga reconhecer dessa lente. Beleza, agora vamos subir aqui novamente e a gente vai para o menu de sobreposição de corte. Eu acho que já está bem feito o enquadramento, nesse caso aqui é para ficar centralizado mesmo, pelo menos na minha opinião. Só que eu gosto sempre que eu consigo dar um aspecto conhecido à imagem. Então nesse caso eu vou usar o 16:10 e aí eu vou tentar deixar mais enquadradinho, mais no centro, essa pintura que o James Jonathan fez. Então beleza, eu acho que eu posso desentortar um pouquinho também esse horizonte. Então vou mais uma vez na ferramenta sobreposição de corte e vou diminuir acho que um pouquinho, menos 0.10. Beleza, quem me conhece sabe que eu uso o teclado para tratar as fotos no Lightroom, no menu básico. O ponto e a vírgula fazem eu avançar nos parâmetros e o mais e o menos faz eu aumentar ou diminuir o parâmetro. Então eu vou começar aqui na temperatura. E como é noite, como está escuro, eu vou valorizar isso diminuindo a temperatura. Então eu vou, em vez de 3.700, eu vou baixar até ficar bem mais noturno. 3.300, beleza. Não vou mexer no colorir, ou seja, não vou querer adicionar nem magenta, nem esse verde aí. Vou aumentar um pouquinho a exposição, só um pouquinho. Não quero mexer no contraste, por enquanto eu estou gostando da relação entre as partes claras e escuras da imagem. Nos realces eu vou diminuir um pouquinho esses realces, as partes mais claras da imagem eu vou deixar um pouco menos claras, é só um pouquinho, coisa de menos 10 mesmo. E nas sombras, que são as partes mais escuras da imagem, eu vou aumentar, eu vou querer ver um pouco mais as partes mais escuras dessa imagem. Então eu vou ser até um pouquinho mais generoso aqui, que tem uns detalhes interessantes que eu vou querer enfatizar depois no Photoshop. Então coisa de mais 55. Não vou mexer nos brancos absolutos nem nos pretos absolutos da foto e vou aumentar a claridade, que é aquele contraste nas regiões médias da foto. Vou ser um pouquinho generoso aqui na claridade. Não vou mexer na vibração nem na saturação das cores por enquanto. Vamos para a curva de tons. Aqui na curva de tons, quando eu não mexo na curva em si, eu gosto de testar pelo menos as 3 formas de curva de pontos, que mexe no contraste da foto. Linear, contraste médio, que eu gostei bastante, e o contraste intenso, que eu já achei um pouquinho exagerado. Então eu vou no contraste médio e vou deixar assim. Agora eu vou no menu chamado tonalização dividida, que eu já tenho um vídeo sobre isso, onde ele consegue aplicar filtros separados para as partes mais claras da foto, que a gente chama de realce, e outro filtro para as partes mais escuras, que a gente chama de sombras. Os realces eu não vou querer mexer, eu gosto desse branco, das partes claras a cor já é essa mesmo, eu gosto. Agora nas sombras eu quero dar um azulzinho, que eu gosto bastante, que é esse azul 215 aqui. Estou clicando, é a Matiz 215, e ele já dá uma saturação exageradíssima, 50, eu não gosto disso. Eu já vou pro 0 e vou botar um pouquinho só para deixar esse azul mais legal. Ó, acho que 10 é suficiente. Ó. 0, 10. Já deu uma azuladazinha, que era o que eu estava precisando. Antes da tonalização dividida, depois. Show! E para terminar, eu vou colocar uma vinhetazinha. Aqui na aba Efeitos, você pode adicionar uma vinheta de corte posterior. E é só aqui na intensidade você dá valores negativos para você fechar um pouco mais essa imagem aí. Você até bem exagerado aqui nessa vinheta, coisa de menos 40. Beleza. Antes de ir para o Lightroom, depois do Lightroom, massa. Agora eu vou para o Photoshop para a gente dar uma turbinada nessa imagem. Se eu estou no Lightroom e quero exportar uma foto para o Photoshop, basta apertar Ctrl E ou Command E se você estiver num Mac. Legal, já estamos no Photoshop. O James Jonathan me pediu no e-mail para tentar dar uma enfatizada nas estrelas, deixar as estrelas mais brilhantes. Tem infinitas formas de a gente fazer isso no Photoshop, eu vou mostrar uma técnica que eu acho mais fácil. A gente vai tentar selecionar só as estrelas, só que tá um pouquinho complicado, elas são pequenininhas e tem até cores diferentes. Então a forma mais fácil é a gente selecionar o céu
e depois inverter a seleção para a gente alcançar apenas as estrelas. Como é que a gente pode fazer isso? A gente pode, numa simples ferramenta aqui de varinha mágica, tá? Você vai usar uma tolerância baixinha, 30 mais ou menos, tá bom? E aí você vai clicar no céu e ele vai fazer essa seleção aqui do que ele acha que é da cor do céu ou próximo do céu. E aí é justamente o que eu não quero selecionar. Então vou inverter essa seleção apertando Ctrl Shift I ou Command Shift I. E agora está selecionado o não céu, ou seja, as partes mais claras da imagem, todas as estrelas que eu quero e mais um monte de parte que eu não quero. E basta eu fazer agora uma seleção com uma ferramenta qualquer, por exemplo, a ferramenta laço poligonal. No método subtrair seleção, que é o que está aqui, que a seleção que eu fizer agora vai ser deixada de fora da seleção que já existe. Então eu vou fazer uma seleção do que não for estrela, justamente para livrar e deixar apenas as nossas estrelas. Pronto? Quando eu terminei a seleção, só o que está selecionado são as estrelas que eu quero enfatizar. E uma vez que eu estou com a seleção perfeita do que eu quero, eu vou criar uma camada de níveis. Clicando aqui em níveis, ele desfaz a seleção e cria uma camada de níveis com uma máscara só com as nossas estrelas. Então agora quando eu mexer aqui nos meus níveis, ele vai apenas aumentar ou diminuir a claridade e os níveis do que a gente selecionou. Então vou pegar essa parte aqui dos limites claros da imagem, vou trazer para a esquerda. Você vai notar como agora as estrelas estão bem mais em evidência. Vamos ocultar aqui para vocês verem o antes e o depois. Temos estrelas em destaque no céu. Agora eu vou aplicar nessa imagem uma técnica chamada Dodge and Burn, que basicamente é clarear e escurecer partes da imagem. Como é que eu vou fazer isso? Tem várias formas de a gente fazer no Photoshop também. Eu gosto de tentar trabalhar da forma mais não destrutiva possível. Eu vou criar uma camada nova, apertando aqui, criar uma nova camada. Essa camada está transparente, mas eu quero preencher ela com o cinza 50%. Vou aqui em editar, preencher, ou Shift F5. E onde diz conteúdo, eu vou colocar 50% cinza. Já já eu explico para vocês por quê. Beleza, essa camada aqui então está com o meu cinza 50%. Eu vou mudar o modo de mesclagem dessa camada de normal para overlay ou sobrepor. E ela vai se tornar basicamente uma camada transparente. Por quê? O modo overlay ou sobrepor trabalha da seguinte forma: o que for cinza 50% ele não mostra, ele não vai mesclar com a camada de baixo. O que for mais claro ou mais escuro que o cinza 50% ele vai começar a mostrar. E eu vou fazer uma cópia dessa camada apertando Ctrl J. Então a gente vai ter duas camadas cinza 50% com overlay ou sobrepor. E eu vou dar nome a essas camadas. A primeira eu vou chamar de clarear e a segunda escurecer. E essa técnica do Dodge and Burn, ou clarear e escurecer, consiste em você deixar claras algumas partes claras da imagem, que já são claras, você deixa mais claras ainda, e você escurecer algumas partes que já são escuras. Então agora eu vou ocultar a nossa camada escurecer. Vou aqui no nosso menu de Dodge and Burn e vou selecionar subexposição, ou clarear, né? E eu vou pintar partes da imagem que já são claras, mas que eu quero deixá-las mais claras, quero dar um destaque, tá bom? Então eu vou fazer isso e vou meio que adiantar o vídeo até o resultado final, mas vamos lá. Antes do clareamento a gente tem esse efeito aqui, depois. E o legal de estar numa camada é que a gente tem a opacidade 100%. Se a gente achar que está claro demais, a gente pode diminuir a opacidade em 80%, 50%, pode dosar isso a gosto. E agora vamos para o escurecer. A gente vai meio que tentar escurecer partes que podem estar mais escuras e contrastar com o que a gente fez no dodging aqui, no clareamento. Então eu vou ativar a camada escurecer, vou selecionar a camada escurecer. E aqui na ferramenta que estava sob exposição, vou selecionar superexposição. E agora eu vou pintar as partes escuras da imagem que eu quero dar um destaque. Então vamos lá. Massa, antes do escurecer, depois.
E a gente pode até criar um grupo com essas duas camadas aqui para ver o antes e o depois. Eu seleciono as duas, aperto Ctrl G ou Comando G, está agrupado aqui. Eu posso mudar o nome para Dodge and Burn. E agora, antes do Dodge and Burn, depois dá todo um destaque aí, né? A não só as partes claras da imagem, mas também aqueles elementos que seriam mais meio que esquecidos na foto, essas pedras, eu consegui dar mais destaque a elas. Para terminar, eu vou usar um filtrozinho da Google, um filtro gratuito que você pode baixar, o link vai estar aí na descrição do vídeo, chamado Nik Collection, coleção da Google. E aí, para isso eu preciso antes criar uma camada que represente toda a foto. Para isso tem várias formas de fazer, mas existe uma tecla de atalho chamada Ctrl Shift Alt E. Pronto, agora a gente tem uma camada aqui em cima que é o sumário de tudo, né? Qualquer outra modificação nas camadas de baixo não vão adiantar agora mais nada. E na camada de cima eu vou aplicar esse filtro. Uma vez que eu já instalei, ele está aqui em filtro, Nik Collection, e eu vou utilizar o filtro Analog FX Pro 2 da Nik Collection. Uma vez que ele carrega aqui o Analog FX Pro, ele tem vários filtros, quase todos muito pesados, que eu não gosto muito do tratamento nenhum deles, mas geralmente eu clico aqui no Camera Classic e seleciono uma ferramenta que eu gosto muito, chamada Tipo de Filme. E aí, uma vez que eu seleciono aqui, ele vai abrir aqui na lateral várias simulações de tipos de filme com categorias entre quente, frio, sutil, preto e branco neutro e preto e branco tonalizado. Nesse caso aqui eu vou no quente, tá? E eu gosto de ficar passeando entre esses filtros para ver qual o tratamento que ele dá que eu mais gosto. E nesse caso aqui eu gostei desse terceiro filtro quente aqui, tá bom? E aqui a gente tem a intensidade. Eu geralmente não gosto da intensidade como ele apresenta, eu acho muito forte. Então eu gosto de botar no 0, ou seja, não está com efeito a foto aqui. E eu vou aumentando pouco a pouco, vendo o resultado que ele proporciona, até eu ficar satisfeito. Nesse caso aqui eu vou deixar mais ou menos nos 40% a 41%. Antes do tipo de filme, desse filtro que a gente aplicou. Depois, achei que ele deu uma turbinada aí na foto. Então basicamente é isso que eu uso do filtro da Nik Collection. Vamos esperar agora ele processar essa imagem no Photoshop. Massa! Essa foi a foto quando ela chegou no Photoshop. E assim ela ficou depois de todo o tratamento do Photoshop. Vamos voltar para o Lightroom e fazer o antes e o depois para finalizar esse vídeo. Essa foi a foto que ele me enviou e depois do tratamento ela ficou assim. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir e toda semana você já sabe, tem vídeos novos aqui no canal tratando foto. Eu também posso tratar uma foto sua, dedicando um vídeo exclusivo à sua imagem. Basta enviar ela para mim em alta resolução com seu nome completo, diz também de onde você é, para o e-mail canaltratandofoto@gmail.com. Deixa sugestões também nos comentários acerca do tratamento de imagens, que eu sempre estou lendo todos os comentários e tentando atender a todas as sugestões. Muito obrigado pela atenção e boas fotos!